Num ambiente modesto, pobre e feliz, da pai de homem bom criar, manhoso, prende sorrir, prende de mamar. Alô? Olá, doutor, como está? Boa tarde, tudo bem? Está tudo bem por aqui e por aí. Como é que está tudo? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá escuro, né? Está um bocadinho escuro, sim. Vou acender só as luzes. Está bem. Tá melhor? Fantástico. Ah? Está fantástico. Tá fantástico. Exato. Tá muito bem. O som tá bom? Está ótimo. Ok, ok. Ok, então estamos aqui desde já reunidas as condições para que nós possamos então iniciar a nossa conversa quinzenal aqui com o Dr. José Maria Neves. Como sabem, dirigiu os destinos de Cabo Verde nos últimos 15 anos, chefiando o governo cabo-verdiano. Está neste momento a lecionar, ou estaria, numa situação normal. Tem-nos dado aqui um contributo adicional ao programa, dando-nos informações atuais sobre o estado da Covid-19, por exemplo, em Cabo Verde, entre outros assuntos que nós já abordamos. Se és novo aqui no canal, fica aqui de facto o convite para que fique connosco, percebas a realidade cabo-verdiana, sabendo de que forma poderás investir ou mesmo ajudar a nível de futuro. Nós hoje vamos falar, portanto, no período do pós-isolamento, no fim, entre aspas, do Covid-19 e como é que os países, a nível geral, estão a adaptar a isso e, de forma particular, portanto, o país insular Cabo Verde. Relembrando que todas as questões adicionais que querem colocar, podem colocar aqui, portanto, cá em baixo no ponto de interrogação e o doutor terá todo o gosto em responder às vossas questões. Se estás nas diásporas, fora de Cabo Verde propriamente dito, e pretendes alguma informação adicional em relação a essa questão, entre os outros assuntos que nós vamos abordar aqui, esteja de facto desse lado e coloca todas as questões que acharem pertinente. Relembrando que a partir da próxima semana nós estaremos então com um novo formato, melhorando a nossa qualidade, apostando aqui mais na tecnologia para nós continuarmos a chegar a mais pessoas. Neste momento já somos vistos por 75 mil pessoas e o objetivo é chegar aos 100. Muito obrigado por estarem aí desse lado, muito obrigado por contribuírem, por partilhar essa conversa. Relembro que esta conversa ficará gravada aqui no nosso Instagram e também será editada e partilhada no Facebook, como já é normal. Nos últimos 2 semanas não aconteceu, por razão específica aqui, portanto, da própria produção. Muito obrigado, então, sem mais demora, Dr. José Maria Neves. Seja, de facto, bem-vindo a um programa que já é seu, por natureza. Vamos começar de uma forma tranquila, dando conta da situação atual aí na cidade da Praia. Bom, a situação, segundo as autoridades, continua estacionária. Nos últimos dias não tivemos testes, talvez hoje sejam divulgados novos dados, mas temos tido perto de 9, 10 casos em média por dia. E a situação da praia ainda merece alguma atenção. E sendo certo que não temos casos nas outras ilhas e já não temos também nenhum caso na Ilha da Boa Vista. A Ilha da Boa Vista já está livre da pandemia. Portanto, só temos o caso de Santiago, com o epicentro aqui na cidade da Praia, onde as coisas estão mais complexas e as coisas estão estacionárias. Espero que nos próximos dias possamos ter uma redução definitiva e não ter novos casos aqui na cidade.
Ainda o número de mortos, temos 4 mortos desde o início da pandemia, e tem havido uma capacidade de resposta por parte dos serviços hospitalares. Portanto, o nosso Sistema Nacional de Saúde minimamente tem respondido. Tem havido algumas falhas que resultam das nossas insuficiências, enquanto um pequeno país insular, 9 ilhas habitadas dispersas e com os constrangimentos restritivos que nós temos. Temos outras falhas que são evitáveis, mas globalmente tem havido um desempenho bom das autoridades e do nosso Sistema Nacional de Saúde. Muito bem, fantástico. Neste caso concreto, Dr. José Maria Neves, verificando que já existe uma inexistência, nesse caso, na Boa Vista e nas outras ilhas habitáveis, naturalmente, na sua opinião, o que é que correu menos bem, propriamente dito, na cidade da Praia? Veja, eu acho que o facto de ser capital, de ter mais gente, de ter uma maior circulação de pessoas, de ser um ponto de confluência de pessoas estrangeiras e também aqui do país, eu acho que é esta a principal razão. Veja que Lisboa, em Portugal, é o epicentro da pandemia em Portugal, Londres, na Inglaterra, Nova York, nos Estados Unidos. Portanto, Brasília é São Paulo, a maior cidade, a mais populosa cidade brasileira, a grande metrópole que é São Paulo. Portanto, são os principais centros onde há mais dinâmica económica, há mais intercâmbio de pessoas e, portanto, há a convergência de um conjunto de fatores que acabam por influenciar o crescimento da doença e da pandemia. Certo. De uma forma geral, portanto, por ser, cidades, não é? Incluindo a cidade da Praia, onde manifestamente se tem um maior número de pessoas, maior circulação, inclusivamente de alguns turistas pontuais, digamos assim, é natural que, de facto, ainda continua a haver alguns casos que estão naturalmente controlados. Muito bem. Neste caso concreto, nas ilhas em Cabo Verde, onde a situação da Covid-19 já se encontra ultrapassada, das informações que o doutor tem acesso, como é que tem sido a normalidade, entre aspas, nessas ilhas? Como é que já se começa a preparar? Já começamos, de alguma forma, a haver algumas manifestações por parte dos grupos políticos para retomar e alavancar a economia? Sim, as outras ilhas já estão num processo gradual de retoma, já há ligações interilhas, portanto, com todas as ilhas, tirando praia, já há ligações com os cuidados sanitários. As pessoas têm que usar máscaras, tem que haver o distanciamento, etc. Portanto, nas diferentes ilhas já há retoma. É claro que haver retoma, por exemplo, no Fogo, na Brava e no Maio, e Santiago não, essas ilhas que têm uma ligação muito forte, social e económica, com a ilha de Santiago, essas ilhas ficam numa situação muito mais difícil. Portanto, é preciso que haja retoma de Santiago, haja abertura de Santiago para que as outras ilhas possam, aqui na região do Sotavento, mas também, mesmo as outras ilhas, há uma complementaridade, uma grande interdependência entre as ilhas. Mas as coisas já estão a atingir uma nova normalidade, falta só Santiago. Espero que, portanto, neste fim de semana, hoje ainda à noite,
o senhor Presidente faça o anúncio sobre a continuidade ou não do estado de emergência na Ilha de Santiago. Eu, pessoalmente, acho que já não se justifica o prolongamento, mais uma vez, do estado de emergência, mas é claro que Santiago ainda merecerá especiais cuidados e teremos de continuar a fazer o distanciamento social, a usar máscaras e a tomar os cuidados necessários para que a doença não continue a propagar-se. Muito bem, fantástico. Nós podemos afirmar que a cidade da Praia, por exemplo, para quem ainda não conhece, que não é o meu caso, porque eu nasci e cresci em Achada Santo António, e São Francisco também, mas nós podemos afirmar que sem a cidade da Praia, o resto das ilhas não terá funcionamento pleno? Não, é claro que sem funcionamento de nenhuma das ilhas. Praia é o centro político do país, mas Santiago produz a metade do PIB do país. Tem a metade da população e produz praticamente a metade da riqueza nacional. Portanto, e tem que haver alguma interação. É claro que mais das ilhas do Sul, Brava, Fogo e Maio, mas as outras ilhas também. Para que o país possa retomar na plenitude, é preciso que Santiago, e particularmente a cidade da Praia, também esteja a funcionar normalmente. De modo que é importante que haja, neste novo momento, o levantamento do estado de emergência e haja também o controle sanitário para evitar que tenhamos um novo pico de crescimento da pandemia aqui no país. Muito bem, fantástico. Esperemos que efetivamente essa situação se resolva mais rapidamente possível. Dado que efetivamente poderá haver, eventualmente, não creio que vá ocorrer, até porque, segundo as informações que o doutor tem, não se justifica, portanto, o alargar do estado de emergência especificamente à cidade da Praia. Nesse caso concreto, nós poderemos fazer alguma previsão de quando é que a ilha principal poderá estar no seu pleno? Não me é possível neste momento, não tenho todos os dados que me permitam fazer uma previsão. As autoridades também não fizeram uma previsão, mas eu acho que ganharemos muito mais quando conseguirmos controlar a doença aqui no país. Não é? Portanto, é importante que haja esse controle aqui no país e podermos, então, aqui na cidade da Praia, para podermos controlar a nível de todo o país. Muito bem, fantástico. Neste momento, dado que efetivamente nós não temos a cidade da Praia no seu pleno a funcionar e também não existe uma previsão propriamente dita para que as coisas voltem à sua normalidade, se bem que acredito que nada será normal após isto. Neste momento, acredita que o governo está a trabalhar medidas pontuais, digamos assim, para alavancar as outras ilhas e fazer com que haja algum equilíbrio a nível de economia. Repare no seguinte, nós estamos a falar de uma ilha principal, naturalmente, como o doutor disse bem há pouco, movimenta metade ou mais de metade do PIB. Enquanto a cidade da Praia não funciona, o alavancar das outras ilhas de uma forma dependente poderá também estar as outras ilhas desde já aberta ao turismo propriamente dito, ou será prematuro fazer isso? Bom, ainda é prematuro, mas a TAP, por exemplo, já anunciou que retomará os voos para Cabo Verde no dia 3 de julho.
E, portanto, penso que durante o mês de junho será a busca de uma situação que nos permita não só começar as atividades económicas em Santiago e em todas as ilhas, e também haver voos interilhas e haver voos internacionais. E, portanto, com os voos internacionais haverá uma retoma gradual do turismo, mas penso que o turismo terá uma retoma muito lenta, tendo em conta também a situação nos países europeus, principal centro de origem do turismo cabo-verdiano, e o que nós vimos, por exemplo, em França, é que o governo francês recomenda aos seus cidadãos para não viajarem durante este ano, para se permanecerem em França. Os outros governos europeus poderão fazer a mesma coisa, não é? Pelo menos para não saírem do espaço europeu, de modo que a retoma do turismo penso que poderá ser a um ritmo muito mais lento. Mas as outras atividades comerciais e agrícolas, o ano agrícola vai começar proximamente, em julho nós começaremos o ano agrícola, espero que chova, não é? Teremos então o desenvolvimento dessas atividades, poderemos ter, portanto, as empresas industriais também a funcionar e alguma retoma da atividade dos transportes e de todos os serviços logísticos conexos. Exato. A nível europeu, de facto, há um condicionante muito grande para que haja um turismo propriamente dito, que será naturalmente gradual, mas nós poderemos, além dessa situação dos governos europeus propriamente dito, neste caso confinado ao espaço francês, isso poderá ser uma estratégia também para que as pessoas gastem mais o seu dinheiro, ou as suas poupanças, ou as suas economias no próprio país, fazendo com que o país cresça e a economia comece a alavancar pouco a pouco, ou poderá ser apenas para reduzir a propagação do vírus, ou então ainda poderemos estar mediante as duas coisas? Eu acho muito sinceramente que estamos perante as duas coisas, não é? Os governos querem com certeza evitar novas propagações, mas querem sobretudo agora promover mais o turismo interno neste período, para também garantir a redinamização das atividades económicas. Se bem que as pessoas estarão muito mais prudentes após esta pandemia a nível do consumo. Não é? As pessoas também perderam rendimentos, perderam recursos e terão que recompor-se após a pandemia. Então, a retoma não será muito rápida. E veja que o turismo europeu para Cabo Verde é um turismo da classe média baixa europeia que vem para Cabo Verde. E essa classe média baixa é a parte da sociedade que foi brutalmente atingida por esta pandemia. Então, teremos que aguardar, mas presumo que o ano de 2020 será um ano muito difícil para a retoma do turismo, não só porque os países vão desestimular os seus habitantes de saírem, vão desencorajar, e os países para que possam ter o próprio turismo a desenvolver-se internamente e vir a ganhar novo dinamismo internacional no ano de 2021.
tendo já essa alargada previsão de que, de facto, a Cabo Verde poderá estar a nível turístico propriamente dito como permitido, não é? Dado que é um fator essencial para o desenvolvimento do país a nível da economia e não só, que outros motores nós poderemos explorar eventualmente se a cidade da Praia ficar disponível até mais ou menos a 15, 18 do próximo mês. O que é que poderá ser feito, na sua opinião, para ajudar a economia a começar a dar os passos rumo ao tão falado desenvolvimento? Veja, neste momento é essencial que as linhas de crédito que num primeiro momento o governo pôs à disposição das micro e pequenas empresas e o Banco Central também pôs à disposição dos bancos para as grandes empresas e para as empresas em geral possam funcionar. Portanto, para que as empresas tenham liquidez e possam fazer face à situação. Se houver muita burocracia, muitos obstáculos, as empresas vão fechar. Mas nós temos as diferentes empresas na área da prestação de serviços, portanto, na área da hotelaria, na área do turismo e na área da restauração, melhor, essas empresas vão retomar muito mais lentamente, não é? Muito mais lentamente, por causa das razões que nós já falamos, mas é preciso fazer tudo para que não haja uma falência generalizada das micro e pequenas empresas, sobretudo. Portanto, para que tenham condições para logo de seguida retomarem as suas atividades. Não é? Estou a referir-me à restauração, estou a referir-me a alojamentos, estou a referir-me aos barbeiros, aos cabeleireiros, às oficinas de carpintaria, às oficinas de mecânica, etc, etc. Essas pequenas unidades que têm que retomar rapidamente para garantir o emprego, garantir algum rendimento a milhares de famílias. Não é? Também temos que garantir apoio aos agricultores para retomarem as suas atividades agrícolas, porque vamos entrar imediatamente na preparação do ano agrícola e portanto, nas atividades que vão garantir a produção agrícola e a produção pecuária a nível do país. Portanto, um programa específico para esse segmento da produção. Temos que fazer logo a seguir alguma discussão sobre pacotes internos, sendo certo do turismo interno, sendo certo que o mercado cabo-verdiano é um micromercado. Nós somos 500 e tal mil habitantes, portanto, não viabilizará as grandes unidades hoteleiras, mas permitirá, pelo menos nas outras ilhas diferentes do Sal e da Boa Vista, algum dinamismo e alguma atividade. E depois criar as condições para a retoma do turismo, não é? Para a retoma dos transportes interilhas, tanto aéreos como marítimos, transportes plenos, e para alguma ligação aos centros internacionais onde não haja um nível elevado de propagação da pandemia. Certo. Nós temos aqui um comentário do Pedro de Pina que diz: estaremos à espera do seu posicionamento em breve como candidato ao mais alto cargo da nação, portanto ele está a referir ao cargo de Presidente da República, e que tem que voltar por amor à terra e a Cabo Verde, e desta vez Cabo Verde ainda mais ribalã. Muito bem.
fica aqui, de facto, aqui essa indicação, relembrando que podem colocar as questões relativamente à Covid-19, o pós-Covid-19 em Cabo Verde, de uma forma geral. É esse o tema de hoje. Nós haveremos de falar aqui com o doutor sobre esta possibilidade, mas, como sabem, no início da nossa conversa, na primeira entrevista, o Dr. José Maria Neves referiu que isso é um assunto que estará a ser estudado, mas que no tempo certo, com prudência necessária, será, portanto, manifestado o interesse ou não, nesse caso concreto. Não sei se isto lhe merece algum comentário, Dr. José Maria. Não tenho muito mais a acrescentar. Eu agradeço o comentário. Mas isso, como eu sempre tenho dito, é uma questão que está sobre a mesa, efetivamente, mas que vai depender da evolução da situação política a nível do país. Mas eu estarei sempre disponível para servir Cabo Verde, onde estou neste momento, na universidade, na presidência, ou em outro espaço. Portanto, vai depender da evolução da situação política e na altura certa. As eleições são em finais de 2021, ainda temos mais 2 eleições pela frente, as eleições autárquicas, agora em outubro, e depois as legislativas entre março e maio de 2021 portanto, teremos ainda tempo de refletir e de pensar com muita serenidade e muita responsabilidade nessa questão, até porque uma candidatura presidencial exigirá muita ponderação, muita serenidade e um elevado sentido de responsabilidade. Muito bem, naturalmente que sim. Portanto, é um assunto que será, portanto, avaliado no seu tempo, digamos assim. Vai depender muito da evolução política em Cabo Verde. Naturalmente que o Dr. José Maria Neves tem dado o seu contributo, a todos os níveis, não só, portanto, a nível de chefia do governo, a nível político propriamente dito, mas também dando um contributo aqui muito alargado à educação que é necessária para que esse desenvolvimento seja efetivamente sustentável. Posto isto, doutor, conhecendo a realidade cabo-verdiana, conhecendo, portanto, a situação da economia, conhecendo essa falta de previsão para que as coisas comecem pouco a pouco a retomar, neste caso concreto, a facilitação, digamos assim, a diminuição da parte burocrática e os apoios que Cabo Verde poderá continuar a ter para que as pequenas empresas funcionem, para que haja proteção dos empregos, o que é que nós podemos esperar que haja, portanto, nas pequenas empresas? De que forma elas poderão contornar a situação? Que apoios poderão recorrer ou ter por parte do governo? E já lá vamos à próxima pergunta, que tem a ver, portanto, com os apoios internacionais que Cabo Verde poderá ter ou não ter, dependendo, portanto, daquilo que efetivamente poderá ser necessário. Eu lhe pedi apenas um comentário relativamente, portanto, aos empresários que neste momento estão parados, essencialmente na cidade da Praia, que aguardam o retomar, portanto, da normalidade, entre aspas, para que possam começar a desenvolver o seu trabalho, portanto, dando também aqui um contributo, muito alargado para que haja uma diminuição dessa taxa de desemprego, que provavelmente nessa altura terá aumentado um pouco mais. Veja, essencialmente o Estado tem de continuar a disponibilizar linhas de crédito para que essas empresas possam ter acesso a financiamento e a um custo muito mais baixo. Não é? Neste momento, as taxas de juro podem estar a 6, 7, 8, 9%. Mas este custo é muito elevado. É preciso que haja possibilidades das empresas tiverem
das empresas terem acesso a taxas de juro muito mais baixas, não é? Certo. E o governo terá que garantir, através de linhas de crédito, que isto aconteça. Eu acho que, de um modo geral, tem que haver um pacote para o período da recuperação, não é? Nós tivemos os pacotes neste momento para fazer face à pandemia. Há as questões sanitárias, mas também há empresas que ficaram em situações difíceis. Muitos tiveram que entrar no sistema de layoff porque não estavam a ter atividades e houve apoio no sentido de as pessoas terem 70% do seu vencimento, 35% garantido pelas empresas e mais 35% pelo Estado, através do Instituto Nacional de Previdência Social. Agora, essas empresas, para retomarem as suas atividades, não entrarem em falência e despedirem definitivamente o pessoal, têm que ter apoio, não é? E aqui acho que se deve criar um fundo, uma conta, um mecanismo que garanta o financiamento dessas empresas, independentemente dessas empresas terem ou não a situação regularizada com o fisco. As empresas que não têm problemas com o fisco devem ter acesso imediato a recursos para poderem retomar as suas atividades. As empresas que têm dificuldades com o fisco e com o INPS devem também ser objeto de atenção por parte do governo, devem negociar as dívidas com o INPS, terem uma moratória de algum tempo, 2 ou 3 anos, e depois pagarem as dívidas ao INPS, porque nós temos um sistema contributivo de segurança social e os trabalhadores e as empresas devem poder contribuir. Quanto às dívidas ao fisco, a minha opinião é que o governo deve perdoar parte dessa dívida e depois dar uma moratória, também de 2 a 3 anos, para as pessoas começarem a pagar as dívidas que têm ao fisco. Mas, feita a negociação, devem poder ter acesso aos apoios para retomarem as suas atividades. Eu diria que Cabo Verde merece uma atenção especial, precisamente porque nós somos um pequeno país, somos um microestado, há enormes barreiras burocráticas para a realização dos negócios e como o mercado é muito pequeno, é também difícil a viabilização das empresas. De modo que aqui eu gostaria de sugerir uma atenção específica, muito especial, às empresas, às micro e pequenas empresas e às empresas em geral, para poderem sair deste sufoco e deste período mais difícil e poderem assim garantir os empregos. Certo. Muito bem, fica aqui de facto essa indicação. Eu espero que quem nos esteja a acompanhar possa de alguma forma tirar aqui algumas ilações do que de facto será necessário, uma altura de renegociar, de perdoar, para contribuir para que a economia comece a dar os passos necessários rumo ao desenvolvimento, negociar, portanto, qualquer dívida que exista com a empresa, facilitar a parte burocrática para que a economia sinta isso de forma positiva e, pouco a pouco, o turismo naturalmente será retomado. Portanto, neste momento, se tencionas visitar a cidade da Praia, definitivamente não é a melhor altura. Está aqui também feita a previsão para quando teremos então
os voos internacionais com as devidas cautelas que serão de facto necessárias para que as coisas ocorram de uma forma controlada e não ponhamos Cabo Verde ou qualquer outra pessoa em risco. Dado que, doutor, neste momento não existe uma previsão em relação, portanto, à cura propriamente dito, eu não sei o que é que tem acompanhado, que informações tem tido a nível, portanto, da produção da própria vacina a nível mundial, digamos assim. Bom, eu tenho acompanhado com muita atenção os estudos e os debates no plano internacional. Tenho visto virologistas, infecciologistas e epidemiologistas as projeções que têm feito e sobretudo, neste momento, uma perspectiva muito moderada, mesmo em relação às vacinas. Exato. Portanto, dizem que nós podemos ter vacinas só daqui a alguns meses, mas mesmo assim não se sabe qual é a eficácia das vacinas. E os cientistas, os investigadores, os especialistas já começam a dizer que, eventualmente, teremos que, por longos anos, conviver com o vírus. Já se diz que pode se transformar numa gripe e nesse caso, seria menos perigoso o contágio e que as pessoas teriam que aprender a conviver com o vírus, tomando os cuidados necessários e, sobretudo, proteger a população de risco. As pessoas com mais idade, as pessoas com determinadas doenças crónicas, etc. Mas, portanto, o que eu vejo é que, no essencial, temos de aprender a conviver com o vírus, tomando os cuidados que são necessários. E que teremos de aumentar a nossa imunidade. Há dias, Oxford, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, dizia que a vacina pode chegar tarde porque, entretanto, a doença pode já estar em regressão e o vírus desaparecer antes da descoberta da vacina. Portanto, há uma pluralidade de questões que são colocadas pelos diferentes centros de investigação, pelos diferentes especialistas de vários países, e a síntese que nós podemos fazer neste momento de tudo isto é que teremos de aprender a conviver com o vírus, aumentar a nossa imunidade individual e proteger as populações de risco. E temos agora que todos os dias ir acompanhando a situação, ir sabendo das novidades e é claro que também as autoridades vão orientando as pessoas, as sociedades sobre a melhor forma de se comportar com este vírus. Muito bem, não existe de facto uma certeza, existe de facto uma pluralidade de questões para chegar de facto a um entendimento propriamente dito em relação à vacina, dada a evolução que nós temos tido nos últimos dias. Nós, de alguma forma, já estamos a aprender, não é? A reeducar-nos a nível de contato, a nível, portanto, de espaços onde nós temos estado a ir, até a nível de compras, não é? Nas pequenas saídas que nós temos que fazer. Estamos a reeducar-nos, portanto, nesse sentido. Agora, a minha próxima pergunta, doutor, vai aqui um bocado para o mundo artístico propriamente dito.
não é? Nós sabemos que o povo cabo-verdiano é um povo muito aberto, muito dado à música, muito dado à cultura, muito dado a festivais, portanto, teatros também. Agora não sei tanto a nível de teatro, mas acredito que também sim. Os artistas, neste momento, acabam por ser um grupo também muito penalizado, digamos assim, com a situação atual em Cabo Verde. Poderá haver aqui algumas medidas para que haja pequenos concertos, pequenas atividades musicais, digamos assim, ou artísticos, com as devidas precauções necessárias aí em Cabo Verde, por exemplo, nas ilhas que as situações já estão normalizadas, ou nós estamos a falar de algo que poderá vir a acontecer ainda este ano, mas sem qualquer tipo de certezas e que poderá demorar ainda muito tempo, assim como a evolução turística aí em Cabo Verde? Veja, as coisas ainda estão muito indefinidas. Os espetáculos podem ser retomados com as devidas cautelas. Eu acho que tanto em Cabo Verde como em outros países, os espetáculos podem ser retomados com as devidas cautelas. Todavia, devemos ter em conta que Cabo Verde é um pequeno mercado. Não é? O que nós temos é de ter uma grande criatividade neste domínio. A possibilidade de montarmos espetáculos online com uma projeção global, não é? Com a possibilidade de haver patrocínios para que as nossas comunidades espalhadas pelo mundo e outras comunidades com interesses pela música cabo-verdiana possam participar, mas também com patrocínios, não só a nível nacional, mas também para patrocínios de outras empresas da diáspora e outras empresas internacionais. Portanto, nós temos de pensar em formas inovadoras de garantir algum espetáculo. Há aquelas noites cabo-verdianas, há aquelas músicas nos bares, nos restaurantes, que podem ser retomados com as necessárias adaptações, com as necessárias cautelas, mas também arrancarmos com atividades no plano global, utilizarmos as novas plataformas digitais e com um patrocínio mais global, mais amplo e em estreita colaboração com os órgãos de comunicação social, a televisão pública, a rádio pública, e que podem ser utilizados como canais para fazer a transmissão a nível global e com o patrocínio mais amplo para garantir que os espetáculos tenham maior dimensão. Certo. Mas nós estamos praticamente nos últimos minutos aqui do programa. Deixo já reaberto as perguntas normais, habituais aqui de casa. Quem de facto quiser colocar alguma questão relativamente, portanto, aqui ao tema específico que nós estamos a desenvolver hoje. Relembrando que o Dr. José Maria Neves é o meu convidado quinzenalmente para nós atualizarmos aqui alguma situação, portanto, política e não só, a nível global, essencialmente agora focando no pós-Covid-19. Nós, neste momento, portanto, em relação, portanto, à parte artística, de facto, os artistas, na minha opinião, não sei qual é a sua, mas já me vai dizer, nesse período de quarentena, saíram de uma forma geral mais importantes, digamos assim. Eu passo a citar aqui um pequeno texto que encontrei há poucos dias, que me fizeram chegar aqui ao programa, que é: se você pensa que os artistas, de uma forma geral, até são inúteis, tente passar a sua quarentena sem música, sem livros, sem poemas, sem filmes e sem pinturas. Portanto, o que eu lhe peço é um pequeno comentário em forma de fecho, antes que haja aqui, portanto,
outras questões, sem ser as minhas, que eu de facto ainda tenho muita, mas dado ao período do programa não será feito hoje. Portanto, nós, de uma forma geral, os artistas saem mais, como é que eu posso dizer? Saem com a sua importância mais salvaguardada, digamos assim. Os artistas em Cabo Verde, a literatura, a música, a dança, o teatro, sempre tiveram uma grande importância política e social. Veja-se os nativistas, Eugênio Tavares, Pedro Cardoso, o Lofe de Vasconcelos, veja-se o movimento claridoso e a importância que teve em Cabo Verde, Baltasar Lopes da Silva, António Aurélio Gonçalves, Jorge Barbosa e Manuel Lopes, Teixeira de Souza. E, mais recentemente, temos o Prémio Camões Arménio Vieira, temos o Prémio Camões Germano Almeida, e temos os grandes músicos, a Cesária, o Tito Paris, Bana, Mayra, Lura, Mário Lúcio, Tcheca, Nancy Vieira, etc, etc. Ou seja, sempre desempenhar um papel extraordinariamente importante. Eu acho que, neste momento de quarentena, a música cabo-verdiana, o livro cabo-verdiano, a poesia cabo-verdiana, ajudaram-nos a fazer essa travessia. Mas essa é a valorização sentimental mais emotiva. Agora, temos é de também criar as condições para retribuir aos artistas, aos escritores cabo-verdianos, por tudo o que já deram, pela grandeza da obra que já conseguiram realizar em Cabo Verde. E, portanto, por isso é que temos que criar os mecanismos para que também os escritores, os artistas, etc., tenham muito mais oportunidades neste mundo pós-Covid-19. Certo. Muito bem, fica aqui um comentário relativamente, portanto, aqui à parte artística, que de alguma forma eu vou estando inserido, né? Porque eu trabalho com eventos aqui em Londres também, além da minha atividade profissional. Além desse programa, de facto, há muita coisa que nós podemos aproveitar aqui ao nosso favor, estando na Europa ou não, desde que tenha acesso à internet, para desenvolver. Relembrando que nós hoje especificamente falamos então aqui sobre a Covid-19, com alguns conselhos a nível geral, e é uma atualização global, portanto, das 10 ilhas geral em Cabo Verde, relembrando que uma delas, de facto, não é frontalmente habitada. Neste caso concreto, fica então desde já aberto todas as perguntas que queiram, de facto, colocar relativamente aqui ao tema específico que nós estamos a desenvolver. Fica aqui aberto, aqui, de facto, essas perguntas. Relembrando que o Dr. José Maria Neves é, de facto, o meu convidado quinzenal aqui no programa Conversas no Sofá, um programa amplamente visto e de qual agradeço profundamente a todos pelo carinho e pelas sugestões que me têm chegado, pelas alternativas que nós temos estado a encontrar face às dificuldades aqui também, a logística de desenvolver programas. Estamos a apostar num novo formato a partir da próxima semana. Estaremos então com mais qualidade, melhor informação, mais seletiva. Vamos desenvolver esse conteúdo porque assim é pedido e nós teremos que estar à altura das vossas expectativas. Posto isto, neste caso concreto, Dr. José Maria Neves, o mundo artístico, como todas as outras áreas, como você disse há pouco e bem, nós teremos que aprender pontualmente e globalmente a lidar com essa situação dos vírus, dado que não existe uma vacina programada, propriamente dito, a nível temporal, e existe também essa pluralidade de nós, efetivamente, quando forem descoberto a cura,
já não existir propriamente vírus no seu formato original. Haverá alguma possibilidade de nós enfrentarmos no futuro alguma outra praga semelhante, na sua opinião? Veja, os diferentes centros de pesquisa, investigadores, serviços de informações, Certo? apontam para a necessidade de nos prepararmos para vírus ou para contágios mais frequentes. Certo. Né? Portanto, o importante é que os países invistam mais nos sistemas de saúde, não é? Investir nos sistemas de saúde e também alargar o trabalho preventivo, não é? É claro que, por exemplo, países pobres ou países menos desenvolvidos terão que investir nas infraestruturas, eletrificação, água, saneamento, estradas de penetração, etc. E tecnologias de informação e comunicação, não é? Porque temos que garantir que as pessoas tenham as condições necessárias para terem mais qualidade de vida e poderem prevenir as doenças infectocontagiosas. Lá onde há mais dificuldades, há mais problemas em termos de saneamento básico, em termos de abastecimento de água, em termos de abastecimento de eletricidade, em termos de tecnologias de informação e comunicação, o que é que nós temos? Temos mais contágios, mais propagação, mais dificuldades de conter a doença. Portanto, nós temos que preparar o país e, desde logo, modernizar as infraestruturas e ter instalações adequadas de saúde, ter os equipamentos necessários, mas trabalhar fundamentalmente na prevenção e na melhoria da segurança e da qualidade alimentar e na criação de condições para erradicarmos a pobreza e criarmos as condições para as pessoas viverem muito melhor. Estas são lições que nós podemos tirar da Covid-19 e garantir que os Estados, os governos, prestem muito mais atenção aos aspectos sanitários a nível dos diferentes países, para que todos estejam minimamente preparados para novas epidemias ou novas pandemias, ou como esta que nós estamos a viver neste momento. Muito bem, nós estamos praticamente na reta final aqui do nosso programa. Lembrando que vamos estar aqui novamente daqui a 15 dias. O Dr. José Maria Neves estará novamente connosco para desenvolvermos aqui outras áreas necessárias. Neste caso, desenvolveremos juntos depois um novo tema, se bem que eu já tenho várias ideias aqui em mente. Uma delas poderá passar, portanto, pelo empreendedorismo em Cabo Verde, entre outros temas também. Essa burocracia que efetivamente existe num espaço tão pequeno, e também o desenvolvimento, portanto, na área informática propriamente dito, e toda a tecnologia que é necessário, lembrando que muitas empresas se adaptaram a nível europeu, por exemplo, e conseguiram salvaguardar postos de trabalho, colocando as pessoas em teletrabalho, que é uma novidade mais desenvolvida neste período de vírus e que poderá ser uma lição muito forte para todos os países a nível global, a nível do futuro. De facto, em relação, portanto, aqui ao tema, está feito a entrevista propriamente dito. Agradeço a todos que estiveram connosco. Nós estamos nos últimos instantes aqui do programa. Agradeço particularmente ao Dr. José Maria Neves
sempre disponível, sempre em contato para dar todo o suporte e todo o apoio necessário, com informações credíveis e bem desenvolvidas aqui no programa para facilitar a compreensão a nível geral. Solicito a todos que partilhem essa conversa, que façam ela chegar a mais pessoas, porque um dos lemas deste programa é crescermos juntos. E para nós crescermos juntos, teremos que estar necessariamente melhores informados. Posto isto, Dr. José Maria Neves, agradeço-lhe uma vez mais a presença aqui no Conversas no Sofá. Deixo-lhe, de facto, com o tempo que ainda é-nos permitido, para fazer um comentário final e agradecer, por exemplo, às pessoas que estiveram aqui a partilhar essa disponibilidade conosco. Bom, eu queria rapidamente agradecer, não é? Hoje há dezenas de atividades em Cabo Verde, o Parlamento está a funcionar, há um conjunto de outras conferências ao mesmo tempo, mas é sempre um prazer partilhar as minhas ideias consigo e com aqueles que nos acompanham. O pós-Covid-19 não será fácil para ninguém, é um momento mais complexo, mais difícil, mas temos todas as condições para retomarmos e Cabo Verde tem a força, a energia suficiente para dar a volta por cima e garantir que continuemos o processo de mudança. Certo. Seguramente que sim. Acredito que teremos todas as condições para essa saída do isolamento de uma forma controlada e programada, para que de facto não haja muita propagação. Lembrando que, de uma forma geral, as cidades terão um problema maior, dado a quantidade de pessoas que de facto circula. Nós tivemos aqui uma pequena interferência técnica, Dr. José Maria Neves, e deixamos de ouvir o seu último comentário. Peço desculpa. O último comentário que eu fiz. Sim. Na parte final, as últimas 4 ou 5 palavras, de facto, nós não conseguimos... Não, eu disse que Cabo Verde tem força, tem energia suficiente para dar a volta por cima e garantirmos o desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030. Portanto, temos de continuar firmes e após esse período, que foi um período de reflexão, de contenção, retomar as nossas atividades com força e continuar a fazer de Cabo Verde um grande país. Muito bem. Está aqui, portanto, feito a nossa conversa quinzenal com o Dr. José Maria Neves sobre o tema específico de hoje, portanto, o pós-Covid-19, relembrando que a única ilha que neste momento ainda é afetada pelo vírus é, de facto, a cidade da Praia. Ficou aqui, de facto, essas informações. Dr. José Maria Neves, muito obrigado pela sua presença. Continuação, portanto, de boa tarde. Vemo-nos em breve novamente aqui com outros temas a desenvolver. Agradeço-lhe todo o contributo e toda a disponibilidade, sempre pronto a ajudar, seja quem for. Muito obrigado pela pessoa que é, pelo exemplo que é e pelo contributo adicional que tem dado aqui ao programa Conversas no Sofá. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado. Foi então assim a nossa conversa com o Dr. sobre, de facto, o estado de isolamento em Cabo Verde. Já se prepara, portanto, o pós-Covid-19, com as ilhas neste momento a funcionar quase que em pleno, à exceção da cidade da Praia, onde ainda tem alguns casos para resolver. Neste caso concreto, da minha parte, fica de facto feita a nossa conversa. Estaremos amanhã convosco, num período semelhante, no mesmo horário, com outros temas aqui a desenvolver. Relembrando que o Dr. José Maria Neves é o meu convidado especial de 15 em 15 dias aqui para o desenvolvimento alargado, portanto, da sociedade atual em Cabo Verde e do tema Covid-19 em específico. Agradeço a todos que estiveram connosco, continuação de boa tarde e vemo-nos, de facto, amanhã